De todos os filmes que eu fiz, esse eu acredito ser o primeiro que seja repleto de fotos e apenas uma simples narração. Bom, o que tenho a dizer é que me lembro de muitas passagens que vivi aqui na minha infância, aqui nessa terra. E se me permitem dizer, é uma riqueza na minha memória e me sinto muito feliz por ser filho daqui. Eu irei falar parte da minha lembrança e ler trechos de arquivos históricos, pesquisados, até por amigos que deram essa preciosa colaboração com a nossa história. E desde já sou muito agradecido a professores, a todos que carregam esse amor na alma de manter viva a tradição, a cultura, as imagens, tudo pertencente aqui à nossa terra. Eu me lembro que ia sempre à feira livre com meu pai, adotivo. Não conheci meu pai biológico, perdi minha mãe, também biológica, faleceu na minha infância. E era ali, em frente à farmácia de Coló. Ali era o ponto de descida. Quando o ônibus vinha do alto, todo mundo gritava: "Lá vem a sopa!" E eu nem entendia o porquê disso. As combis faziam lotação e ficavam ali em frente ao Austro Costa. E havia também os carros rurais, chamado Tia Rural. Entre essas combis, eu me lembro da Kombi de seu Raminho, que era a mais velha do grupo e tinha muita gente que ia para a feira de Kombi. Porém, a gente ia de ônibus, mas acabava voltando sempre de Kombi e era lotada de gente. Havia também caminhões pau de arara que sempre levavam pessoas ao Juazeiro do Norte, lá no Ceará, em Romaria. Muitos iam nos bancos de madeira todo o percurso. Meu pai sempre ia, mas na maioria das vezes de ônibus, porque a viagem de pau de arara era muito sofrida. Naquele tempo, os grandes supermercados ainda eram novidade, shopping center, ninguém nem falava disso. Tudo era comprado no centro da cidade, nas barracas armadas na rua. Poucas lojas haviam naquele tempo, como a Narciso. Bom, a maioria do pessoal comprava os alimentos nas barracas e meu pai comprava farinha no mercado público, que eram estocadas em sacos, colocadas em armações de madeiras e vendidas. E eram pesadas em antigas balanças de peso de ferro bruto. E o saco de papel era o mais usado, até para a compra de pão, porque o plástico ainda não era muito conhecido como embalagem. Meu pai pegava um pouco da farinha, provava para testar a qualidade e eu fazia o mesmo. E eu nem sei por que os filhos tendem a querer seguir o exemplo do pai. Hoje me lembro disso e acho até engraçado esse pensamento. Ao lado da igreja Santo Antônio, na avenida, na chamada Rua Frei Estevão, aquela que sobe do lado da igreja, quem subia por ela tinha acesso à igreja acima da escadaria do Redentor. Eu lembro que muitas vezes a gente ia por ali e era uma longa subida, a caminhada cansativa, mas era ali que, logo abaixo, ao lado da igreja, até hoje ainda há a feira de peixe, a famosa feira de peixe, onde meu pai comprava camarão e iguarus com pimenta, enrolados em folha de castanhola, e era uma iguaria para muita gente. Alimentos como o quisuco de 10 centavos, a cajulina, era o refrigerante mais conhecido, junto à Pepsi, a laranjada, a Crush, soda limonada, o Guaraná Brahma, que hoje já não fabrica mais, a Fanta e o Guaraná tá aí. Porém, eu lembro que o camarão era no sal grosso, muito salgado, era conservado em sal grosso. Havia panelas de barro e bonecos de barro, como os que o mestre Vitalino fazia. Nada de celulares, nada de computadores. Havia também a feira de balaios e cestas, se vendia aos montes. E pai, como ele também criava porcos lá em casa, ele comprava porcos para criar às vezes por lá. Eu amava quando ganhava um boneco de barro, porque era o brinquedo que pessoas mais simples, mais fracas podiam ter. Havia também as barracas de objetos de couro, bainhas de faca, barracas onde vendiam foices, enxadas, facas e facões e todo tipo de material para trabalho no campo. Falando das fábricas, das indústrias que haviam por aqui,
eu conhecia, né, fora de Otaviano, a usina, na minha infância, eu lembro da fábrica de cachaça, que era aqui no alto, chamavam de Casa Grande, e fabricavam a cachaça adocicada, né? Uma vez eu provei, minha irmã comprou, eu provei, e confesso, viu, não gostei não. Na verdade, não gosto de bebida alcoólica nenhuma. Eu e os amigos sempre íamos para lá procurar tampinhas de garrafa para brincar por lá. Do outro lado da rua era onde eles colocavam as garrafas quebradas, e ali a gente achava aos montes as tampinhas do lado de fora. Lá dessa indústria dava para ver uma pequena janela e as garrafas passando, né, naquela esteira em fileira. Outra indústria também era a Durabem. As minhas irmãs trabalharam lá, que era fábrica de costura. Havia também ali por detrás do Regina Coeli a Rival Calçados, lá na Rua da Alegria. E essas fábricas todas já faliam, nem existem mais. Nos tempos de festividade, por exemplo, São João, as ruas eram enfeitadas de bandeira até o final da Rua da Alegria, chegando lá na Praça da Bandeira. O povo soltava rojão, busca-pés, tinham barracas de mamulengo, barracas onde as quadrilhas dançavam no meio da rua, danças de coco se apresentavam e algumas vendiam bebidas e comidas típicas. Havia a ciranda em frente à Igreja do Alto, que era pequena naquele tempo. Foi onde eu fiz a minha primeira comunhão, fiz minha crisma, e minha madrinha sempre me levava às missas e eu amava correr na calçada da igreja. Sempre levava bronca, mas continuava na brincadeira. O Campo da União, naquele tempo, era vazio. Não havia casas nem mercado como hoje. Eu corria de bicicleta por lá e às vezes jogava bola. Porém, nos sítios, como Bordão de Velho, Pitombeira, Guabirabinha, enfim, quem tinha família ia para lá, a festa também era garantida, porque o pessoal plantava milho, era tempo de feijão verde. E aqui, como lá, tinha fogueiras, tinha balão, fogos de artifício, tal qual era aqui na cidade. Quando passava um balão, era uma maravilha quando a gente via no ar. Na Igreja do Alto sempre tinha essa tradição de soltar um balão, como era de costume. Eu cheguei a ver poucas vezes, porque sempre estava andando no meio da festa, assistindo às apresentações. Já no tempo do carnaval, eu lembro de seu Genival, ou seu Gena, como era conhecido. O vereador, ele tinha uma oficina, e até hoje essa oficina funciona lá do lado da Pracinha do Alto. Ele realizava o famoso molha-molha. Lá tinha um tanque que as pessoas, quando passavam na brincadeira, eram jogadas dentro do tanque e todo mundo ia assistir àquela brincadeira, àquela festança. O tal chamado mela-mela, onde os vizinhos brincavam, jogando talco, molhando com baldes de água. Nosso brinquedo era uma garrafinha de plástico, que era cheia d'água, e as crianças corriam para se molhar e todo mundo era muito unido, viu? Bastante unido. Ninguém se chateava ou ficava aborrecido por isso. A vizinhança brincava tranquilo, numa boa. Naquele tempo nem se ouvia falar em gripe ou nada viral do tipo, e hoje tanta doença e epidemia por aí, e você fica enfermo até mesmo sem sair de casa ou sem se molhar. O tempo de antigamente era bastante diferente. Nas ruas, as pessoas se fantasiavam com máscaras de papel que compravam nas barraquinhas, as calus, os maracatus, as caterinas, os blocos de ursos e os bois saíam pela rua pedindo dinheiro de porta em porta. E no fim da Praça da Bandeira, era no final do carnaval, os desfiles dos blocos da cidade, onde eles iam se apresentar. Bom, eu também me lembro de Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, né? As multidões que subiam a escadaria do Redentor. Eu mesmo já subi muitas vezes. Ou iam pela Pedra do Urubu, que hoje é chamada de Pedra do Cristo Salvador. Naquele tempo não tinha cruz lá. Eu sempre via da Rua da Saudade, onde eu morei, a pedra cheia de gente. Quando chegava tempo de Sexta-feira da Paixão, todo mundo saía à rua para ver se tinha gente lá na pedra. E quando íamos para a escadaria do Redentor,
era uma festa para nós na infância. Muitas vezes fazíamos um roteiro diferente, subíamos a ladeira do conhecido Zé da Lona. Era um senhor que morava no pé da ladeira, né, e consertava sapatos. Eu já consertei muitos sapatos lá. E dali a gente ia em mutirão até a igreja, acima da escadaria do Redentor. Lembro que era costume contar os degraus, e hoje eu nem me lembro mais quantos tem. Peixe de coco, peixe assado, repolho de coco, pessoas bebiam vinho, e assim era o costume da família tradicional da Semana Santa. A mãe sempre falava, ninguém come carne. As famílias religiosas não comiam carne. O respeito à tradição e cultura religiosa durante esses dias, minha mãe sempre seguiu essa tradição e meu pai também. Passando para o lado do centro da cidade, ali do lado da rodoviária, havia cadeia pública, que quando íamos visitar, o medo de ver aquele cenário era visível na gente. Afinal, criança, né? Tudo mexe com o mundo dela, com a imaginação. No moinho ao lado da rodoviária, lembro até do tempo que havia um dentista mais abaixo e eu fui fazer uma vez extração lá. No tempo se falava muito em Antônio Sabino, que atuava como dentista na Rua da Alegria. O Cinema São Luís, na Praça da Bandeira, já assisti também filme infantil quando criança lá, mas no Cine do Ponto Certo, São José, nunca entrei. Me diziam que o Ponto Certo antigamente se chamava Rua do Relógio, e eu não sei porquê, mas meu pai contava muita história para mim. A Rua do Apito tinha esse nome por causa do cruzamento da linha do trem. Enfim, se contava muitas histórias que com gosto nós ouvimos no tempo da nossa infância e a gente carrega essa lembrança com muito carinho. Uma dessas lendas urbanas era do famoso Coronel Chico Heráclito. Quem não conhece, né, a lenda do Coronel? Que, conforme os contadores dessas histórias falavam, era homem temido e naquele tempo do coronelismo, a palavra, né, cuja palavra dele era lei. Se falava dos castigos que mandava fazer contra as pessoas que não obedeciam, que era pessoa de poder e grande autoridade política. Também se falava de Otaviano e sua usina, ao qual já passei em frente muitas e muitas vezes. Da sua riqueza, seu casarão e sua fazenda com um enorme açude que sempre enchiam a nossa imaginação quando de passagem por lá. Lembro que havia a Copar Mil, e a antiga estação do trem ficava em frente onde era o estadual. Lá na Copar Mil tinha aulas de artesanato e foi onde eu recebi aulas de música do maestro Laurivan Barros. O professor Laurivan era super simpático, pessoa calma, amiga. Depois ele lecionou no beco onde funcionava a antiga delegacia, onde hoje é o Banco Matriz, ao lado do shopping. E de lá mudou-se para o Museu Levino Ferreira, onde funciona uma escola. Limoeiro teve vários movimentos musicais e escolas que ensinavam música. Além do maestro Laurivan, tem a 25 de setembro, que também conheci, e tive a oportunidade de participar de algumas apresentações com o maestro Pedro Mateus, conhecido como PP. Só não conheci o maestro Caramuru, mas já ouvi falar muito dele, e diziam que ensinava ali no prédio, em frente ao horto. Do horto, me lembro que havia lá um posto que funcionava nesse mesmo prédio. E se não me falha a memória, era chamado de DPV. A doutora Gabriela Arruda me atendia quando criança e minha mãe sempre me levava lá para consultas. E quem é que não lembra do tal chamado Homem da Sucam, que ia de porta em porta, dando remédio para verme nas casas com aquele seu sacolão? O medo de tomar injeção nas crianças que choravam, mas depois do remédio ficava cheia de vida, vendo aquele estranho em sua casa. Todo mundo ficava curioso, né? Meu pai, naquele tempo, era conhecido por criar passarinhos e ter muitos amigos. Inclusive, ele me levava para a Pedra do Sono, numa caminhada. E no percurso, via coqueiros e escuro, que era o lugar onde a gente passava, havia muitas casas, até de alpendre, casas bonitas, que hoje já não existe mais. As linhas do trem, que hoje também não passa mais, mas ainda há algumas ruínas, são possíveis de se ver alguns aquedutos. E antes de Pedra do Sono, os casarões demolidos, onde parávamos na venda, na metade do caminho havia alguns casarões e uma pequena igreja, antiga e abandonada.
Hoje essa igrejinha já não existe mais, caiu, e faz muito tempo isso aí. As pessoas amigas de meu pai falavam que o trem passava por aquele caminho rumo a Bom Jardim. E naquele tempo também as escolas levavam os alunos para passeio, para visitar a exposição de animais. E o nosso material era um material muito fraco, a gente não tinha computador, a gente não tinha livros caros. O material era apenas composto de lápis, caderno encapado, no mesmo papel que a gente comprava pão. Aquele pão gigante da padaria. Era uma padaria no alto, que pertencia a seu Zeca e seu Batola, ambos amigos de meu pai. E quem não lembra, né? A famosa araruta era um tipo de biscoito gigante e adocicado, vendido por quilo. Essa história de biscoito recheado, ninguém ouvia falar nisso não. Era bolacha seca, pão doce, pão francês, araruta. O leite era vendido naqueles burros e jumentos que vinham com aqueles galões enormes pendurados. E o grito se ouvia de longe: olha o leite! Nós tínhamos cola para levar para a escola, régua e só, nada mais. A borracha e a bolsa de açúcar grande era a nossa sacola. A gente não tinha mochila improvisada, com rodinhas, cheia de brilho, de luz, não. Apenas mais tarde, já na adolescência, é que passei a usar a mochila nas costas. Eu lembro que Dona Maria era uma senhora de cor morena, escuro, né? Ela já é falecida, era merendeira, morava na rua de Seu Mariano da Carroça, ou Rua do Marizeiro. E todos em roda, sentados no chão, em conversas, comendo sopa, pão com ovo, bolacha. E a vida era assim. Era um tempo bom que já não volta mais. A minha primeira professora, onde eu estudei, lá no Austro Costa, foi tia de Leusa, uma morena clara, de olhos verdes. Eu lembro dela ainda hoje, magra e baixa estatura, mas de uma voz doce e uma mãe para todos nós. Tratava a gente com muito carinho. O medo da diretora, Dona Edilma, que levava a gente para o dentista, que funcionava também na escola. Vacina de pistola, né? Os medrosos gaseavam a aula, pulavam o muro e fugiam. E no fim do ano, um boletim: coitado do aluno que tirasse nota vermelha, fosse reprovado. A famosa surra de cinturão, a palmatória, a pisa de chinelo, e o carão era o presente de fim de ano. No nosso tempo, apenas TV preto e branco e a radiola de disco de vinil eram usados. Nada de CD, DVD. O telefone era coisa para rico. E quem tinha TV colocava um vidro com metade verde na frente, para dar aquele toque de vaidade. Na minha rua, apenas uma pessoa tinha uma televisão dessa com o vidro verde. Era seu Manuel, um senhor aposentado do INPS. Não se chamava nem INSS, era INPS. Era ele quem possuía uma dessas. Em casa, apenas um gravador e uma TV que pesava muito. Nada de tela plana. Essas coisas só apareceram muito à frente. Meu pai trabalhava também na agricultura, mas também era pedreiro e tinha muita habilidade com animais. Morou em Vertente, sítio Bordão de Velho, Recife, e veio terminar seus dias por aqui em Limoeiro. Quando ia para o sítio, me levava para ajudar a plantar, trazer alimentos, fruta, verdura, milho, feijão. Homem sério, às vezes bruto, mas enfim, homem que sofreu muito. Ele me contava de quando a parede da casa, do sítio onde ele morou, caiu por cima dele, e quando me levava para acender velas lá no dia de finados, em Vertentes, na cova da minha avó, e do Cedro, hoje Urucuba, na cova da minha falecida mãe. A minha mãe adotiva está enterrada com ele no Recife. E na antiga fazenda do estado, hoje ainda se vê os celeiros, onde se guardavam as coisas, os mantimentos. Uma vez pai levou a porca que criava para lá, mas hoje dessa fazenda está somente as ruínas. E do lado da Praça do Estado, local de lazer, onde antigamente tinha um açude com um trampolim de cimento, e a diversão do limoeirense que ia jogar bola, beber no bar ao pé da rodovia. Contavam que no açude um grupo de amigos que vinha da festa caiu e morreram afogados. Isso porque a entrada da pista até o açude, eu lembro que tinha muitas curvas.
era asfaltada e como eu morava perto, nós íamos a pé. Ainda hoje, de vez em quando, visito a Pracinha do Estado. Hoje o restaurante ao pé da rodovia não funciona mais, mas nos passeios a Bom Sucesso, que é uma localidade perto da praça, passando antes por Lagoa do Couro, já visitei muitas e muitas vezes. E é roteiro passar pela praça quando se vai para lá ou para a Vila Mendes. Depois que acabaram as ferrovias do outro lado da PE 90, construíram casas que se tornaram de aluguel e deram o nome de Vila Zé Viúvo, que é conhecida até hoje. Do outro lado, havia riachos e açudes que sempre íamos tomar banho ou pescar. Hoje tudo está loteado e algumas casas já construídas. Até o Campo Barbosão, que também era lugar de jogos, diversão para a população, nem existe mais. No lugar agora há apenas um posto com aparelho para exercício, tipo a academia da cidade. Eu lembro que naquele tempo o sorveteiro em seu carrinho era a atração. Algodão doce e tudo isso era a festa da criançada. Nem se imaginava picolés com tanto preparo, pote de sorvete e era uma coisa de luxo. Mas havia os dudus feitos de pó de quiçu. Lembro que tinha uma baleia na embalagem desse pozinho. Era apenas puro corante. Os refrescos de garrafinha, os dudus que as mães faziam em casa. Algumas vendiam gelos em pote de margarina para ganhar renda extra, outras desfiavam meias, até hoje ainda desfiam. Pipoca do carrinho algodão doce, era só isso. Raramente uma cocada, uma rapadura aparecia. E o bolo de mandioca apenas em dias de festas ou fim de ano. Os fiteiros com doces e bombons era para quando se ganhava algum trocado. E ganhar um trocado era raridade naquele tempo. Ganhar dinheiro não era como hoje, que os filhos ganham e gastam. Naquele tempo, o dinheiro para a gente ganhar era uma raridade, gente, quando isso acontecia. Carrinhos e pequenos bonecos de plástico, pipa e peão, e bola de gude, futebol, eram os brinquedos que se viam. Nada de eletrônicos, o famoso brinquedo de trem ferrorama da Estrela, era coisa para filho de gente de rico, né? Gente de bem, de vida. Nossa diversão era banho de chuva nas calhas, bicas de rua ou de casa. E toda criança sonhava em ganhar um brinquedo da Estrela, que era a marca muito famosa naquela época. A famosa bicicleta Monareta e a Monarch barra circular se via aos montes na rua. E muita gente sonhava com o dia em que iria possuir uma. Hoje, ninguém nem liga mais para isso.